A parábola dos talentos. Talento, hoje tem um sentido um pouco diferente, né? Talento hoje é uma capacidade de inteligência, mas no tempo de Jesus, talento era uma coisa mais concreta, era uma moeda de ouro ou de prata. Quanto que valia o talento naquele tempo, correspondendo ao dinheiro de hoje? Um talento valia 1.500.000 reais. Não é pouca coisa, 1.500.000. 2 talentos, 3 milhões de reais. 5 talentos, cerca de 8 milhões de reais. Não é pouca coisa. Quem ganhou 5 talentos ganhou muita coisa. Quanta coisa se pode fazer com um talento? 1.500.000, 2 talentos, 5 talentos, 8 milhões de reais. Quanta coisa! Quer dizer, o patrão foi bastante generoso. Levem esse dinheiro, trabalhem com ele, depois venham e me devolvam. Qual o sentido dessa parábola? Deus confia em nós. Deus dá para cada um os meios para ele lutar na vida. A vida é uma luta, a vida é um desafio. Deus confia em nós e desafia. Nós sabemos pelas revelações que lá no céu, Deus se despede da alma antes do nascimento, antes da concepção. Deus se despede da alma. Minha filha, alma, você vai lá agora à terra, vai receber um corpo, vai viver lá na terra durante 50, 60, 80, 90 anos. Você está disposta a isso? Não vai ser fácil. E a alma responde, sim, Senhor, estou disposta. Que nós vemos nas revelações de Deus. Depois você vem, você vai ser recebida no meu paraíso como uma rainha. Mas lembre-se, a vida é um desafio. Desafio. E nós vemos na palavra viva de Deus, se fala a mesma coisa. Jesus fala, use da tua inteligência, quer dizer, dos talentos que Deus lhe deu. E depois, Deus dá os parabéns também. Ele fala do computador, daqueles que inventaram o computador. E Jesus fala, parabéns para o inventor, uma bela invenção. Olha, Deus dá os parabéns para aqueles que usam o talento, mesmo o talento da inteligência. Parabéns, use da tua cabeça, use da tua inteligência. Está lá na palavra viva de Deus, que é uma tradução do Evangelho de hoje. Os meios que Deus nos dá. E os historiadores sabem disso, né? Nós temos um historiador inglês que escreveu 10 volumes sobre a história universal. E ele fala da história universal como o título do livro, Desafio e Resposta. Quer dizer, uma civilização, enquanto está crescendo, está resolvendo seus problemas, seus desafios. Depois que resolve os desafios, se acomoda, aí entra em decadência. Então a história, desafio e resposta. Você tem sempre que responder um desafio aos problemas, senão você entra em decadência. E use então a sua inteligência, use os talentos que Deus lhe deu. Nós conhecemos pela história, né? Quantos talentos Deus distribuiu para os povos, a nossa raça, os portugueses, os navegantes. Que talento que eles receberam. Que desafio. Portugal foi um desafio. É um desafio até hoje. Veja na geografia onde está Portugal. Portugal está encurralado entre o Oceano Atlântico e os países da Europa. Portugal não podia se expandir pelo continente, já estava todo ocupado. Então os portugueses, o que nós vamos fazer? Nós temos todo o mar na nossa frente. Enfrentar esse desafio, entrar pelo mar. E inventaram a caravela. Caravela é uma invenção portuguesa. Qual é a diferença entre a caravela e os outros navios? Os outros navios iam sempre costeando o litoral. Caravela não. Caravela podia entrar mar adentro, porque as velas do navio, o vento podia bater em qualquer lugar. Ia sempre para frente, sempre. Olha que invenção.
O vento podia bater na frente da caravela, mas ela ia sempre para frente, por causa da disposição lá daqueles panos, daquelas velas, invenção dos portugueses. E com uma caravela é que Cristóvão Colombo descobriu a América. Não foi um navio qualquer, caravela portuguesa. Colombo estudou lá em Portugal todas as ciências dos marinheiros, e ele com a caravela descobriu o novo mundo. Veja o desafio dos nossos amigos portugueses, a caravela. E por isso, com a caravela, nós tivemos a evangelização do mundo. O século XV e XVI é o século de Portugal e da Espanha, que entraram no navio mar adentro. Para quê? Para levar o evangelho para o mundo todo. Daí o agradecimento da igreja. 70 bulas, 70 documentos dos papas elogiam os descobrimentos, dão os parabéns para os descobridores e incentivam os descobridores. 70 bulas dos papas. E Jesus também elogia, quando ele fala do Brasil, na palavra viva de Deus, Jesus fala: eu plantei um cruzeiro lá no céu, o Cruzeiro do Sul, para abençoar a vossa terra. Abençoar, porque o cruzeiro já estava plantado nas caravelas. São ver esses navios portugueses, sempre uma cruz nas caravelas, uma cruz nas bandeiras, uma cruz nos escudos. A cruz, depois terra de Santa Cruz. A obsessão dos portugueses, a cruz de Cristo, levar a cruz para todo mundo. Jesus então abençoa essa terra. Eu coloquei lá no céu o cruzeiro para abençoar a minha terra, terra de Santa Cruz. Está lá na palavra viva de Deus. Então vejam, um desafio e uma resposta. Um talento, usaram do seu talento, usaram da sua cabeça. O que nós vamos fazer para resolver o nosso problema da nossa nação? É o mar é nosso. Inventaram a caravela, usaram o talento que Deus lhes deu. E outros também usaram o talento. Michelangelo, os artistas, os cientistas. Michelangelo, Capela Sistina. O que é a Capela Sistina? Era uma sala enorme, mas não era apropriada para pintura. Janela em toda parte. Onde se viu janela. Um pintor, olha, mas só janela? O que eu vou fazer com isso? E aconselharam o Papa: deem para Michelangelo este salão. Um desafio, não quiseram, nenhum pintor quis aceitar aquilo. Deem para Michelangelo. Quer dizer, os inimigos de Michelangelo aconselharam o Papa, quer dizer, ele vai ser um fracasso total, a Capela Sistina. Fracasso total, uma vitória total. Michelangelo pegou, o que eu vou fazer com esse salão todo esburacado? E fez a Capela Sistina, quer dizer, colocou ali 300 figuras, desde a criação do homem até o juízo universal. Veja o talento de Michelangelo. Enfrentou o desafio. Por isso, recebeu os parabéns. Parabéns até de Jesus. Parabéns do Papa João Paulo II. Na reinauguração da capela, tem 500 anos. Né? As figuras já estavam meio desbotadas. O Papa mandou reformular tudo aquilo. Hoje está um esplendor com as pinturas daquele tempo. E o Papa João Paulo II, quando reinaugurou, falou: aqui está o santuário do corpo humano. Santuário do corpo humano, porque cada figura lá é um verdadeiro gigante. Então, o elogio do Papa, sem falar de outro elogio já do Papa Júlio II, no tempo de Michelangelo, quando o Papa viu aquele Deus de Michelangelo, na criação do mundo, o Papa deu os parabéns para Michelangelo. Parabéns, Michelangelo. Agora eu tenho coragem de me apresentar diante de Deus com essa figura que você fez de Deus. O Papa Júlio II e o Papa João Paulo II. Então, veja, 2 parabéns, sem falar dos parabéns de Jesus Cristo. Jesus Cristo também dá os parabéns para Michelangelo. Não é qualquer um que é um Michelangelo. Vemos nas revelações, né? Não é qualquer um que é um Michelangelo. Não é qualquer um que é um Leonardo da Vinci. Elogiando Michelangelo, elogiando Leonardo da Vinci. Jesus, na palavra viva de Deus, fala explicitamente de Michelangelo.
vem aquela figura que o pintor deu para mim na Capela Sistina, eu, o Criador. Jesus está aludindo àquela figura que nós conhecemos, né? Deus apontando para Adão lá embaixo e Adão sendo criado. Primeira figura da criação. E Jesus elogia. Vem essa figura como o artista me colocou, como Deus Criador. Quer dizer, Michelangelo elogiado por Jesus, elogiado por 2 papas. Então vejam, talento, usar do talento para a glória de Deus. Leonardo da Vinci, que desafio encontrar um rosto para Jesus Cristo e um rosto para Judas, os 2 desafios de Leonardo da Vinci. Ele andava pelas aldeias, andava pela cidade. O que você está fazendo, Leonardo? Estou procurando um rosto. Rosto de quem? Rosto de Jesus Cristo. Estou procurando o rosto. Rosto de quem? Rosto de Judas. Andava pela cidade. Um desafio do pintor. E depois nós temos essa obra-prima, que é exatamente a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Jesus também elogia. Numa das revelações ele fala: alguns fazem garatujas, outros são Michelangelo e são Leonardo da Vinci. Jesus fala explicitamente: alguns fazem garatujas, outros são Leonardo da Vinci e Michelangelo. Olha a diferença, né? Garatuja, sabe o que é garatuja, né? Eu estava brincando com as crianças. Padre, me faz um desenho. Fiz um desenho. Padre, me faz um gato. Saía cachorro em vez de gato. Padre, faz um cachorro. Saía gato em vez de cachorro. Padre, me desenha um anjo. Fiz um anjo bonito, caprichei no anjo. A Dé olhou assim: mas padre, parece um morcego. Um anjo de asa aberta, bonito, né? Caprichei no anjo, asa aberta, bonito, né? Mas padre, está parecendo um morcego. Então, isso é garatuja. Desisti da minha arte, Já desisti desde pequeno, né? Quando eu desenhava, fazia minhas coisas lá na minha mãe. Menino, deixa de fazer arte. Menino, deixa de fazer arte. Então, desisti de fazer arte. Então, veja o que é garatuja, o que é ser um artista. Michelangelo é uma coisa. Leonardo da Vinci, outra coisa. Jesus que fala explicitamente isso. Eles usam do seu talento. Eles têm um talento. E usaram do seu talento para a glória de Deus. A glória de Deus é um hino de há 500 anos, apreciado no mundo todo. Então veja, os talentos usados para a glória de Deus. Os talentos usados conforme a capacidade de cada um. 5 talentos, 2 talentos, 3 talentos. Então veja, usar do talento. Thomas Edison também enfrentou um desafio. Que desafio? A luz elétrica não foi fácil. Mais de 3.000 experiências. Depois, o pior desafio, enfrentar a concorrência, que naquele tempo era lampião a gás. E havia uma companhia em Nova York que iluminava todas as cidades com lampião a gás. Agora vem esse Thomas Edison, quer fazer concorrência conosco, a luz elétrica. Então aquela briga, aquele combate entre a luz elétrica e o lampião. Quem é que venceu? Thomas Edison. Fizeram uma campanha contra ele, fizeram até sabotagem contra a luz elétrica na inauguração lá em Nova York. Mas Thomas Edison venceu a concorrência, iluminou o mundo. Então veja o que é enfrentar um desafio e usar do talento que Deus lhe deu. E esse Thomas Edison enfrentou o desafio e venceu, porque era um homem bom, um homem piedoso, um homem crente em Deus. Quando ele estava lá em Paris, ele subiu naquela torre, a Torre Eiffel, que estava sendo inaugurada, né? Primeiro monumento moderno, a Torre Eiffel de Paris, vocês conhecem, né? Todo mundo deixa lá o seu autógrafo, tem um livro para todo mundo colocar a sua assinatura. Thomas Edison esteve lá e, na hora de colocar a assinatura no livro, ele colocou Thomas Edison, aquele que admira todos os engenheiros, principalmente o engenheiro lá de cima. Quer dizer, a Torre Eiffel, uma obra de engenharia, primeira obra de aço de engenharia do mundo moderno. Então, admiro todos os engenheiros,
principalmente engenheiro lá de cima que criou o universo. Olha, Thomas Edison, lembrando daquela engenharia da Torre Eiffel e lembrando da engenharia do universo, o engenheiro do universo. Isso é fé, um ato de fé. Talvez a única assinatura que tem a palavra Deus, lá entre milhares de assinaturas da Torre Eiffel, de Thomas Edison. Por isso Deus abençoou a sua obra e venceu a concorrência contra os magnatas lá de Nova York, lá da companhia do gás americano. Desafio. Outro que enfrentou o desafio, apesar dos seus talentos, Beethoven, completamente surdo. A Nona Sinfonia ele compôs completamente surdo. Uma obra-prima de Beethoven. Também um homem piedoso, um homem bom. Estava hospedado num hotel. Levantou de madrugada. Perguntava, mas esse louco o que vai fazer de madrugada? Beethoven escutou, falou, eu vou ver a Sinfonia de Deus. Que Sinfonia de Deus? Vou ver o sol nascer. Quer dizer, a oração dele é levantar de madrugada, ver o sol nascer e elogiar a Deus. Vou ver a Sinfonia de Deus, o sol nascer. Beethoven, por isso também, ele soube enfrentar e soube vencer. E os santos também tiveram seus desafios. São Francisco de Sales costumava dizer, vou ser santo, debochavam dele. Francisco de Sales, já existem 3 Franciscos santos, Francisco de Assis, São Francisco Xavier, São Francisco de Borja, mais um, ele falou, eu vou ser o 4º Francisco santo. Ficou o 4º São Francisco de Sales, santo, enfrentou o desafio. Então veja, sempre enfrentando o desafio, principalmente os santos. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu 113 livros. Por que 113 livros? Porque ele enfrentou um dos maiores desafios. Ele é do século XVIII, século da Revolução Francesa, século do Iluminismo, século dos ateus. E ele enfrentou todos esses ateus do século XVIII. Enfrentou também os teólogos. Por isso ele escreveu um livro da teologia moral para indicar um caminho equilibrado para os confessores, para os teólogos, que uns eram exagerados demais, outros relaxados demais. Santo Afonso encontrou um caminho do meio. 113 livros, Santo Afonso, por isso não perdeu um minuto de tempo. Por isso essa obra é elogiada por todos os papas, e essa obra, a única citada numa encíclica pontifícia do Papa Pio XII, na Assunção de Nossa Senhora. E Santo Afonso tem um livro magnífico, Defesa da Fé. É um livro-resposta contra os ateus do século XVIII. 700 páginas provando que não valem nada os argumentos desses ateus. Esse é o desafio, esses são os talentos. E nós perguntamos, e para nós, qual é o nosso talento, qual é o nosso desafio? Nós também temos nosso desafio. Aceitar esse livro, Palavra Viva de Deus, não é uma coisa qualquer, é um desafio, verdadeiro desafio. São 3.300 mensagens e não é fácil. Nós somos debochados, isso é baboseira, isso é invenção, isso é alucinação, isso é fantasia. Quer dizer, não é fácil aceitar esse livro, não é fácil. De vez em quando eu tropeço também com umas coisas, como é que se explica isso? Vou examinando. Não, de fato, é uma resposta para a teologia. Os teólogos não podem nem imaginar o que está por trás das frases desse livro. É um desafio para nós, um desafio. E o talento que Deus nos deu. Cada página é um talento que vale mais de R$1 milhão. Cada página, não somente cada página, mas cada palavra. Veja os talentos que Deus deu para nós. Não um talento, não 2 talentos, não 5 talentos, mas 3.300 talentos. Veja o presente que Deus nos deu. Além de outros talentos, além de outros presentes que Deus nos deu. Só o dom da oração. Nós podemos rezar, estamos aqui rezando. Que graça que nós temos. Essa missa que é um para-raio contra as calamidades do mundo, contra a destruição do mundo.
A missa, a oração, é um credit card, como falamos ontem, né? Você pode se comunicar com o céu a qualquer hora, a qualquer minuto. Um credit card, um celular que não tem boleto de pagamento no fim do mês. É a toda hora, a todo minuto. Então vejam os talentos que Deus distribuiu para todo mundo. E o desafio de Deus, quando a alma se despede dele, você agora vai entrar num corpo. Você vai passar na terra durante muitos anos. Você aceita isso? Aceito. Então, quando você voltar, você vai ser recebida no paraíso como uma rainha, como uma princesa. Esse é o evangelho de hoje, o evangelho dos talentos. E cada um de nós tem nas suas mãos o seu talento. Vamos descobrir o nosso talento e vamos aproveitar. Amém.